Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a primeira parte aqui do. Vamos para a primeira parte aqui do vídeo, né? Do estudo aqui sobre a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Vamos falar sobre a transição, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Então vamos ver aqui. Se você entender, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Do Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos aí, né? Eu vou estar dando alguma referência. Eu não sei quanto tempo esse estudo vai durar. Pode ser que dê uns 3, 4, 5 vídeos, né? Então, geralmente eu faço os vídeos, eu faço pela ordem. Faço o primeiro vídeo, eu coloco lá parte 1, parte 2, parte 3 e assim vai, né? Assim por diante. Então vamos ver, estamos aqui nesse estudo falando sobre a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? E aqui eu vou falar como aconteceu essa transição, como que acontece essa transição, como foi, né? Enfim, é um estudo simples, né? Um estudo básico, simples, mas que tem um grande conhecimento bíblico, que tem um grande conhecimento nas Escrituras Sagradas, amém? Então espero que você preste atenção, né, para você de alguma forma adquirir algum conhecimento, alguma sabedoria e, enfim, para você conseguir desenvolver, né, na vida espiritual, amém? Vamos começar aqui agora. Se você entender a transição do Velho para o Novo Testamento, entenderá facilmente os ensinos e ordenação do Novo Testamento, e o motivo da vinda de Cristo, né? E o motivo da vinda de Jesus, né? No plano salvador de Deus, da vinda de Jesus Cristo no plano salvador de Deus. Porém, se você não entender, embora empregue esforço para entender o Novo Testamento, porém, se você não entender, embora empregue esforço para entender o Novo Testamento, não atingirá o objetivo condice e estará colocando sua salvação em risco, né? Está colocando a sua salvação em risco. Então, se você não entendeu o plano de Deus, não entendeu o mistério de Deus, de Jesus, o mistério de Jesus, de Cristo, da igreja aqui na terra, então você não consegue, a sua salvação estará em risco, né? Estará correndo risco, né? Que aí você não vai estar entendendo o plano de Deus, amém? Em 1 Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, fala assim: amem e andem e guardem os seus mandamentos e serão abençoados, né? E serão abençoados. Então eu peço que você tenha uma Bíblia aí na mão, né? Uma Bíblia Sagrada aí para você ir acompanhando, né? Deuteronômio capítulo 30, versículo 16, né? Amem, andem e guardem os seus mandamentos e serão abençoados, né? Segundo a Crônica 7,14, humilha-se e busque a face do Senhor, e terão seus pecados perdoados, e suas terras saradas, né? Então terão seus pecados perdoados, através da humilhação. Humilhe-se, né? Entendendo a mensagem, vamos ver aqui, entendendo a mensagem. Agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que viva e tome posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que lhe ordeno, e dela não retires, mas obedeça os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, né? Que eu lhe ordeno. Deuteronômio capítulo 4,
versículo 1 ao 2, né? Você pode acompanhar lá, né? Deuteronômio 4 primeiro, capítulo 4, versículo 1 até o 2. Vamos ler mais aqui. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, e como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 3 ao 4, né? 3 ao 4. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Levítico capítulo 27 e versículo 34. Então você pode ler lá em Levítico capítulo 27 e versículo 34. Pode ver a lei para os israelitas, né? A lei para os israelitas. Entendido que a lei foi somente para os israelitas, chega-se à conclusão que os gentios não tinham que seguir a lei naquele tempo, e muito menos hoje, né? Vou repetir. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Levítico 27, 34. Capítulo 27, versículo 34. A lei para os israelitas, né? Vamos ver aqui. Entendido que a lei, vou repetir, né? Entendido que a lei foi somente para os israelitas, chega-se à conclusão que os gentios não tinham que seguir a lei naquele tempo, e muito menos hoje. Quer dizer, que se o gentio não tinha obrigação de obedecer naquela época, imagine hoje, entendeu? Então, a guarda do sábado, a circuncisão, o dízimo, né? A circuncisão, então naquela época eles guardavam o que? O sábado, a circuncisão, tinha várias outras coisas, né? Tudo que fazia parte da velha lei, né? Da velha lei, do Velho Testamento, né? Nunca foi para os judeus, nunca foi para os não-judeus, né? Nunca foi para os não-judeus, mas somente para os israelitas, e hoje nem para os israelitas, né? Então nunca foi para os não-judeus, mas somente para os israelitas, e hoje nem para os israelitas, né? Hoje nem para os israelitas. Vejamos o que Paulo diz aos irmãos da Galácia, né? Vejamos o que Paulo diz aos irmãos da Galácia. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que pela fé em Jesus Cristo foi dada aos que creem. Vou repetir, né? Vejamos o que Paulo diz aos irmãos de Gálatas. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25. A fundação da lei era levar os judeus até Cristo. Então a função da lei era levar Jesus, ou a função, né? A função, desculpe aí, só corrigindo. A função da lei era levar os judeus até Cristo. Então a lei servia para levar os judeus até Cristo, até Jesus, né? Foi tal que quando Jesus chegou eles não compreenderam, né? Não entenderam. Mas somente os discípulos, os apóstolos, enfim, os discípulos de João que receberam o Evangelho, receberam Jesus Cristo como seu Salvador.
Então não era pelo fato simples da pessoa ser judeus que a pessoa estava salva. Né? Eu nasci em Israel, sou israelita, sou judeu, estou salvo. Não preciso obedecer Jesus, não preciso seguir Jesus, não preciso seguir os mandamentos do Evangelho. Então, se fosse por isso, você ia morar lá em Israel, ia ter filho lá em Israel, e seus filhos iam ser salvos só porque nasceu em Israel, nasceu. É porque é judeu, é israelita. Então não é assim que funciona. Ser salvo não é só porque você é natural, a sua naturalidade é daquele estado, daquele país, que você é israelita, é judeu, não sei o que, você está salvo. Não, se fosse por isso, não era obrigado Jesus vir lá em Israel, lá em Jerusalém, para pregar para eles sobre o evangelho, sobre Jesus. Né? Jesus esteve lá pregando durante 3 anos, pregou aos israelitas, aos judeus, e pregou para eles, e eles não aceitaram. Só quem aceitou foi os apóstolos, os discípulos, enfim, uma multidão, uma parte do povo ali aceitou Jesus como Salvador, mas a maioria não aceitou Jesus, nem aceita até hoje. Eles têm Jesus como um profeta, mas não como um Messias, como Salvador. Então até hoje eles esperam o Messias. Então, se a pessoa morreu e não aceitou Jesus, ela não se salvou, ela não se salva. Então não é porque a pessoa nasceu em Israel, nasceu judeu que já está salvo. Não. Se fosse por isso, Jesus não tinha pregado lá, não tinha mandado os discípulos anunciar o evangelho de casa em casa. Que Jesus separou os discípulos de 2 em 2, em casa e mandou pregar. Então, se fosse por isso, os discípulos não tinham pregado lá, os apóstolos. Foi lá que começou o evangelho, começou a igreja primitiva começou lá. Então foi lá que começou tudo. Então se fosse por isso, não precisava Jesus vir nem na terra. Não precisava nem vir na terra. Porque já estavam salvos. Então vamos ver aqui, vamos mais aqui. Como uma criança conduzida até a idade adulta. Como uma criança conduzida até a idade adulta. Quer dizer, a lei era para conduzir como se fosse uma criança até a idade adulta. Depois disso, estaria somente sob a lei de Cristo, somente sob a lei de Cristo, tanto os judeus como o grego, tanto os judeus como o grego, não tem esse negócio de separar pessoas, que não, todos têm que passar por Jesus. Jesus falou em João 14:16, 14:6, se você ler lá em João capítulo 14, versículo 6, está lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho para a salvação, não existe, não tem esse negócio. Tem negócio de dizer, eu sou brasileiro, eu estou salvo, eu sou judeu, eu estou salvo, eu sou israelita e já estou salvo. Não preciso obedecer a lei de Jesus, não preciso obedecer o evangelho, não preciso obedecer nada, não precisa aceitar Jesus, já estou salvo. É assim que funciona. Tem que ter um. Então, hoje em dia muitos dizem, não, é o povo eleito, é a nação eleita, todos que nascerem lá estão salvos, todos que forem coisa estão salvos. Não é assim, bem assim. Pode ver que até quando o povo saiu do Egito, saiu do coisa, muitos morreram lá. Porque no meio do caminho. Por quê? Por que morreram no meio do caminho? Porque não obedeceram nem a lei. Não obedeceram nem a lei nem a Moisés. Quando Moisés desceu do monte, o povo já estava adorando um bezerro lá de ouro. Então você pode ver que muitos morreram, pereceram porque não quiseram obedecer a Deus. E mesmo na época da lei, mesmo naquela época, na época da lei que Deus deu a lei para Moisés, no Monte Sinai. Então, por aí você tira, Por aí você tira que não existe acepção de pessoa, não existe, para Jesus não tem negócio de privilégio para um e para outros não tem isso. Todos têm que passar por Jesus, todos têm que obedecer ao Evangelho, independente da sua natalidade, onde nasceu, onde ele é. Então, porque Deus deu a velha lei aos judeus? Porque Deus deu a velha lei aos judeus? Porque será uma pergunta, vamos ver aqui. Uma pergunta. Em Romanos 4:15, vamos ver aqui primeiro em Romanos capítulo 4, versículo 15. Abre sua Bíblia em Romanos 4:15. Onde não há lei, não há transgressão, ou pecado, Onde não há lei, não há transgressão. Não há transgressão ou pecado. Romanos 5:19 ao 21.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, né? Terceiro, Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 15. Quando os gentios não têm lei, quando os gentios que não têm lei, corrigindo, né? Quando os gentios que não têm lei praticaram naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possua a lei. Pois antes de se dar a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pois antes de se dar a lei, antes da lei existir, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei, né? Quando não existe a lei. Amém? Então essa é a primeira parte, e fazer outros vídeos aí, amém? Agradeço a oportunidade.